Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui, como acontece todo terceiro domingo do mês, com o programa Resenha Literária, um programa sobre livros, sempre na companhia do meu amigo, pesquisador e documentarista espírita, Silvio Mariano. Esse é o último programa do ano e para o mês estaremos aqui novamente nessa saga com Silvio Mariano de trazer as obras espíritas de qualidade, né? Não só temos esse programa, né? Temos quatro programas, um a cada sábado, um a cada domingo, sempre com Charles Kemp, lá da França, com Leon Denis, César Pérez, presidente da FEB, um programa sobre memória espírita, Carlos Sete Bastos, o grande ícone da pesquisa espírita do Brasil, com as fontes primárias de Kardec, Leonardo Marmo, que escreve para Reformador e para o Consolador, um programa sobre Chico Xavier. E nos domingos temos sempre também Ana Maria Miranda, filha do Hermínio Corrêa de Miranda, trazendo aqui a vida e a obra do pai. Heloísa Pires, educadora e filha de Herculano Pires, o metro que melhor mediu Kardec, trazendo aqui a vida e a obra também do pai dela. O Silvio Mariano, com esse programa aqui maravilhoso, numa resenha literária, e o Luciano Clay, biógrafo de Bezerra, trazendo aqui um programa sobre a vida e a obra do Dr. Bezerra de Menezes. Né? 8 programas. Quando acontece de um mês ter o quinto sábado ou quinto domingo, a gente traz um convidado avulso, do mesmo naipe, né? Da mesma qualidade, ok? Vamos iniciar o nosso programa de hoje elevando o pensamento a Deus, agradecer pela mensagem dos imortais que chegam à Terra em forma de livros, que são como verdadeiras flores nos jardins da nossa alma. E não há nada como uma casa com livros, uma casa que parece um jardim, com livros já mancheias, flores que embelezam a vida. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos a nossa resenha da noite de hoje. Pessoal, eu não vou fazer um comentário hoje sobre determinado livro, um ou outro. Eu quero falar que é o fim do ano, não? Esse ano está se concluindo. Eu queria trazer aqui algo que impactou o movimento espírita para mim, a minha modesta opinião, foram as maiores publicações espíritas do ano em cascata, desde o início do ano, perpassando. Então, são obras maravilhosas que vieram à Terra, né, reconstruir, reconstituir, melhor dizendo, né, reconfigurar a biografia de Kardec. Né, e também do espiritismo, dos médiuns de Kardec, dos espíritos que se comunicaram no alvorecer da chegada do espiritismo em França. Então, são essas três obras que são antológicas, já. Espíritos sobre investigação, resgatando parte da história, foi a primeira a ser publicada. Depois, Espiritismo sob investigação, avaliando sua progressividade. E, encerrando, Biografias de Kardec sob investigação, corrigindo imprecisões. Uma verdadeira errata das biografias de Kardec. Né? Então, são essas três obras magníficas, né, que eu reputo as maiores publicações do ano. E o querido Carlos Sete Bastos, ele é o autor, o pesquisador, aquele operário consciencioso, né, que escalou, né, a montanha para conseguir retirar dela essas pepitas maravilhosas. Ele aconselha, agora que as três obras são lançadas, né, a serem lidas nessa ordem, né? Biografias de Kardec, sob investigação. Depois, Espíritos
sob investigação, resgatando parte da história. E, por fim, Espiritismo, sob investigação, avaliando sua progressividade, né? Essa seria a sequência, né, mais indicada para quem quer ler as fontes primárias, né? Tudo isso um trabalho hercúleo do CSA e do Espiritismo, do Carlos Sete, do Adair Ribeiro, ok? Então, fica aí a dica, né? Comprem. Como eu falei aqui, a ordem que o Carlos Sete pede para as obras serem lidas, né? Comprem primeiro biografias de Kardec, né? Depois, quando acabar de ler, Espíritos sobre investigação e, por fim, Espiritismo sobre investigação, né? É a nossa dica, né? Para todos vocês. Uma dessas obras o Silvio vai trazer hoje para a gente conversar, não é? Então é isso, pessoal. Deixa eu colocar aqui o Silvio Mariano para aquela conversa última, o último bate-papo com o Silvio desse ano, 2024, né? 2025 vamos continuar, né? Essa conversa agradabilíssima, sempre aos terceiros domingos com o Silvio Mariano. 2 minutinhos que eu vou botar o homem na tela aqui. Bem, pessoal, meus queridos irmãos, já estamos aqui com Silvio Mariano para mais um Resenha Literária. Meu amigo Silvio, boa noite. Tudo bom, Silvio? Como é que você está? Boa noite, Bruno. Boa noite, os nossos amigos. Estamos aqui mais uma vez para a nossa alegria. Silvio Mariano, a gente vai começar. A gente está no mês de dezembro, mês de Natal. É um mês de muita emotividade, sensibilidade. Silvio, mas esse ano, coisas da vida, a Terra, né? A gente foi tomado pela notícia do nosso querido Divaldo Franco com câncer na bexiga, não é, Silvio? E Silvio Mariano, eu queria dizer isso, depois de Sergipe, um estado que o Divaldo visitou, um dos primeiros foi Pernambuco, aí no Jesus no Lar, inaugurou o Jesus no Lar. Há uma fotografia até do Divaldo descendo do avião da Pané, e ele foi muito amigo do Alfredo Azevedo, como o Divaldo é amigo do Silvio Mariano, né? Silvio já esteve algumas vezes com o Divaldo, e uma na minha lembrança, na Associação Atlética Banco do Brasil, aqui no Recife, o Divaldo veio proferir uma palestra e o Silvio, antes de começar, demoradamente, né? Aquele momento, eu acho que foi um momento difícil de se repetir, Silvio, né? Porque eu fiquei quase que contando no relógio. O Silvio passou quase uma hora, próxima a uma hora, conversando com o Divaldo antes do evento dar início, né? Silvio, então, como é que você recebeu, rapaz, essa notícia da doença de Divaldo? Mas a gente aqui, somos espíritas, devemos ter a compreensão. Tudo está nas mãos de Deus. Divaldo, eu às vezes fico pensando, Divaldo, do trabalho brilhante da vida dele, em prol da divulgação do nome de Jesus, do trabalho de Jesus, mas tem as provas normais, como no caso dele, de Divaldo, também teve o de Chico Xavier, que também viveu 92 anos, ele já vai com 97. Mas eu tenho uma expectativa que Divaldo vai se superar dessa doença e ainda vai dar um bom trabalho pela doutrina, viu? E nós precisamos. Ele é um grande, vamos dizer assim, é um grande referencial. Jesus no Lar deve muito a ele, porque quem trouxe a primeira vez aqui a Pernambuco, numa sexta-feira da Paixão, em 1952, foi seu Alfredo. De lá fez essa amizade, ele ajudou a constituir a Fundação de Jesus no Lar. Teve alguns, nesses 73 anos, no início, muita dificuldade, até de composição de diretoria, e Divaldo ajudou a organizar. Então, Jesus no Lar, esse grande esteio, e eu não me esqueço uma vez que Rudival Cohen perguntou, ele estava de óculos, disse, uma fotografia de 54. Aí disse, Divaldo, você usava óculos? Ele disse, rapaz, eu quando vim a Recife, nessa data, deu um problema, de miopia, eu tive um problema oftalmológico. Mas Jesus no Lar é uma casa de cura. Do dia que eu vim, ele me disse disse para lá que Jesus no Lar é uma casa de cura. Aí houve um tratamento espiritual aqui,
e ele ficou sem usar óculos. Então, Divaldo tem uma história aqui dentro de Jazumar. Silvio Mariano, que ele fique, como você disse, e se ele partir, Silvio, ele já fez muito, né? Que ele Sim, receba, né? Tudo que ele merece na vida espiritual, né? Fica a nossa exato. oração por Divaldo. E tomara que ele disse ainda que tem não sei quantos livros, né? Parece que é 3 livros, né, É Silvio? 3 livros ainda. Silvio, querido, vamos lá. Qual é a Vamos lá. novidade de hoje do programa que você traz? A novidade hoje do programa é esse livro aqui, Estevão e Paulo, em Nossas Vidas, de Gustavo Roman. É uma parceria da Federação Espírita Brasileira com a Federação do Rio Grande do Sul, que realmente a Federação do Rio Grande do Sul é muito dinâmica. Tem um jornal chamado Reencarnação, produz excelentes livros de alto nível. Então, esse livro, Estevão e Paulo, é a inversão de Paulo e Estevão. É como se fosse uma análise dessa obra que tem quase 600 páginas. Então, é fazer uma análise breve. Você sabe também que o brasileiro é muito preguiçoso. Uma obra dessa, por exemplo, essa obra Paulo Estevam é obra de ler 4, 5, 6 vezes. Mas esse aqui já dá uma síntese para que a pessoa se desperte nele e vá ler o outro. Entendeu? É uma obra espetacular. E a outra obra da noite? A outra obra da noite é Biografias de Kardec sob investigação, do Perfeito. nosso grande pesquisador Carlos Sete Bastos. Silvio, eu vou mostrar aqui as capas, viu? 2 minutinhos. Pronto, meus queridos irmãos, o Silvio me mandou aí a capa dos 2 livros. Um livro eu tenho, né? O Biografias de Kardec. Esse eu não tenho, é uma obra nova. Saiu do Prelo há pouco tempo, então. Gustavo Roman, Estevão e Paulo em Nossas Vidas, né? É um trabalho em comum da FEB, Federação Espírita Brasileira, com a FERGS, Federação Espírita do Rio Grande do Sul. E a segunda obra está aqui, Biografias de Kardec sob investigação, corrigindo imprecisões, Carlos Sete Bastos. E a revisão historiográfica de Charles Kemp. Todo dois, Silvio Mariano, tem programa aqui no canal, né? O Charles Kemp, um programa sobre Leon Denis, o Carlos Sete, um programa CSA e Fontes Primárias, e a editora do CCDPE, do Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa do Espiritismo, Eduardo Carvalho Monteiro, não é? 2 obras importantíssimas, sobre as quais eu vou conversar agora com meu amigo Silvio Mariano. Pronto, Silvio Mariano. Começamos por qual? Estevão e Paulo, pode ser? Paulo, Silvio, me chamou a atenção uma coisa, né? Que nome trocado é esse? Tem a obra Paulo e Estevão, esse aí é Estevão e Paulo. que exatamente vai dar uma análise da obra do grande Emmanuel através de Chico Xavier, que é Paulo Estevam. E ele inverteu e faz como se fosse uma síntese exatamente da obra, que é uma obra magnífica, uma obra que todo espírita não tem por aí diz assim, filme que você deve assistir antes de morrer. Pronto, devia ser mesmo também, antes de morrer, ler Paulo Estevam, porque é uma obra magnífica para saber do cristianismo, o seu início, as suas lutas e as suas dificuldades para implantação, não é? Que não é fácil. Ô Silvio, essa obra te indicaram ou você descobriu nos catálogos aí das Não, distribuidoras? você sabe que eu não posso ver obra nova e, principalmente, eu, além de ver a obra nova, eu analiso a procedência, que não só é não ser nova. Eu tenho que saber quem é. Por exemplo, para mim, a Federação do Rio Grande do Sul só faz obra magnífica. Ela é do Paraná, pelo menos as duas referências, e a brasileira que não se fala. E Divaldo, lá da. Então, quando eu vi que era a FEB com a FEB, com a FERGS do Rio Grande do Sul, eu disse, eu vou pedir.
Silvio, veja bem, de cortar o coração, a enchente do Rio Grande do Sul, a gente viu a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, o parque gráfico dela tomado de água, os E ali livros foi ali, uma né? tragédia, né? Uma E tragédia. lançando um livro, né? Já lançando um livro novo, que coisa boa, né? A FEB em parceria ajudando, né? Mas, Silvio, Exatamente. eu queria te perguntar, o livro Estevão e Paulo, você vê um livro, um título desse, você é tomado de vontade na hora de comprar, né? O título Exatamente. divertido. Aí eu te pergunto, Silvio, né? Sempre importante, novos estudos, novas análises sobre Paulo Estevão, porque é a figura deste que foi o maior de todos os apóstolos, Paulo. Então, a importância é permanente, né? Da gente se voltar, se debruçar sobre a missão de Paulo de Tarso. Olha, Paulo, eu tenho uma verdadeira admiração por ele. Eu acho um referente. Primeiro, que ele foi o divulgador dos evangelhos, porque ele era um homem culto, dominava o grego, o latim, vamos dizer assim, pela sua origem de judeu, então ele não deixou esse cristianismo nascente ser uma seita. Ele trabalhou através das suas viagens. Rapaz, ele viajou, né, sem meios de transporte, como se fosse daqui para o Rio de Janeiro, a pé, ou meio, vamos dizer assim, meio que tivesse um certo, mas tudo precário. Aí o sujeito aqui hoje, com tudo, com avião, com e tal, mas a preguiça não deixa. Se você disser, vamos fazer uma visita ali numa instituição em Pernambuco, oh, mas não vai não, porque demora muito. Então, a gente vê que a implantação do cristianismo foi muito suor e lágrima, muito. Está no livro Paulo Estevam. Ô Silvio, você trouxe essa obra aqui nesse mês do Natal, né? Eu lhe pergunto isso, né? Essa obra que trata das raízes do cristianismo, né? O cristianismo nascente, cristianismo primitivo. Ô Silvio, a humanidade que se diz cristã precisa voltar-se novamente para essa vibração do verdadeiro cristianismo. Há um distanciamento dessa essência espiritual. Como há, olha, o distanciamento está tão sério que você vê em todas as religiões, todas, inclusive a espírita não foge à luta, tem dificuldades, porque a pessoa, em vez de seguir o rumo de Jesus, na sua base moral, a sua essência, pela própria vaidade, a pessoa às vezes é um bom orador, aí é aplaudido e coisa e tal, e as pessoas começam, em vez de seguir a base, que é o ensinamento de Jesus, que começa a seguir as pessoas. Aí depois vem a grande decepção. Você veja aí, às vezes entro muito no YouTube, em pesquisa, por exemplo, eu tenho um português, que por exemplo, a Bíblia, eu tenho umas 4 Bíblias, que eu gosto de ler. Mas eu estou encontrando muito a pessoa ateu, pessoa que foi de seminário evangélico, de professor, pós-graduado, se dizer hoje ateu. Bruno, pode dar uma pausa aí, para eu ir abrir aqui a porta. Posso? Vá lá, vá lá. O rapaz que vinha para. Vamos lá. Ô Silvio, tu estava no gente graduada que se diz ateu. Pega daí. Outros que eu vejo aí, por exemplo, eu vi um cidadão português que a obra dele é espetacular. Eu estou sem o nome dele aqui. Ele é português, mas ele traduziu a Odisseia, preparadíssimo, mas ele diz que é agnóstico,
Agora ele analisa os evangelhos com muita profundidade, da divergência, mas ele diz que a Bíblia é algo útil para o homem ler, apesar de ser agnóstico. Ele traduziu, porque tem muito ensinamento. É um paradoxo, assim, em parte, né? Outros aí eu vejo no YouTube dizendo que nem Jesus existiu, Pois é. que não tem crucificação, que tudo isso foi inventado pelos romanos. Rapaz, é as trevas, não está brincando, não, viu? Ô Silvio, partindo disso aí, que Jesus não tinha existido, né? Exatamente. Você vê Paulo e Estevão, Silvio, e aí eu te pergunto, por que até quando Estevão e Abigail orientam Paulo, é Jesus que está ali inspirando, né, Silvio? Exatamente. Porque ele estava aperreado, não podia, ele fundava as igrejas, que as igrejas que Paulo fundava não eram essas igrejas como a gente vê hoje, não. Era cultos domésticos, levando a mensagem, com um pedacinho de pergaminho, algumas anotações. E o que acontece? Ele estava aperreado, porque daqui a um tempo dizia: olha, aquele lugar que você fundou tal igreja, Laodiceia, verdade? Já está tudo meio deturpado. Aí ele se aperreou muito, aí Jesus disse: não, você faça as cartas, que você será inspirado. Então, os médios intermediários de Jesus eram os primeiros cristãos, que foi Abigail, que foi noiva de Paulo de Tarso, né? E Estevão, que foi o primeiro sacrificado. Então, ele era que pegava a mente de Jesus e mandava para Paulo. Ele escrevia as cartas. Quer dizer, a única carta que Paulo assim diz que escreveu a próprio punho, porque normalmente as cartas de Paulo ele ia ditando para os assistentes dele, o secretário dele. Tanto é que o camarada, quando fazia a carta, dizia assim: eu também mando um abraço. Já é referente. Mas a última que ele disse que fez com muito lágrima nos olhos foi a carta dos Hebreus, aos Hebreus, e que os estudiosos das cartas de Paulo diz que não é de Paulo, É de lascar, né? é de lascar. E Emmanuel afirma que foi aquele que mais se emocionou, né? E foi É, ele mesmo, de próprio punho. você vê o que é a negação. Mas, Silvio, me diga uma coisa, eu queria saber de você. A gente sabe que Pedro era pacificador, não é? Os outros apóstolos. Paulo, me permite uma expressão aqui do Nordeste, Silvio, né? Paulo tinha um temperamento de bicho. Era Enfim, impossível, um impossível. pavio curto. Pavio curto, eu lhe pergunto, por que Jesus, na estrada de Damasco, né, vai escolher Paulo e não escolheu um tão bonzinho para fazer esse trabalho? Mas sabe o que é? Porque nós aqui temos a visão humana, mas Jesus tinha a visão espiritual dele e sabia que dali podia tirar um grande, vamos dizer assim, objetivo para o que ele queria. Então ele tinha que ser um homem de fibra, de muito sofrimento, pedrada, humilhações. Mas você vê que na hora que ele estava lá preso, ele dizia que bateram nele e disse: olha, vocês vão responder porque vocês bateram no cidadão romano. Quer dizer, ele conhecia a lei, e com isso o pessoal se apavorou, soltou ele. Quer dizer, ele tinha a cultura, era um intelectual, porque ele ia ficar lá no Sinédrio, então ele tinha todos os ingredientes para levar essa mensagem para, eu vou dizer assim, a humanidade. Então, a gente olha isso, você vê o problema que houve, ele com Tiago, por causa de circuncisão. Aí, para você olhar o que é 2000 e tantos anos, a pessoa, para seguir uma religião, tem que fazer, quase que fosse uma questão do prepúcio, Pois é. o pênis, etc. E fazer, todo judeu faz ainda hoje, né? Como se fosse uma aliança. A gente sabe que isso aí, não pelo menos para nós, que não são judeus, não significa nada. Mas para eles ainda é uma coisa, não é?
que ninguém pode modificar. Como se a fé tinha que ter o batismo de arrancar aquela pele entre a Exatamente. glande e o prepúcio, né? Cortar. É, cortar. Paulo não concordava com um troço desse de jeito nenhum, né? Eu acredito que o próprio Jesus, porque ele era judeu, quando ele nasceu, foi feita a circuncisão nele. Que os pais dele eram judeus. No oitavo dia, ele não foi no templo para levar. Ô Silvio, aquela briga toda de Paulo com Tiago foi porque Tiago exigiu que Paulo circuncidasse Tito. E Paulo não Exatamente. queria. Paulo não queria, né? Não, circuncidar. E Paulo ficava, vamos dizer assim, a gente não pode imaginar, porque ele continuava no ritualismo judaico. Pois é. E ele precisava romper, porque ele era. Paulo tinha sido judeu. Sabe, se continuasse naquela pisada, como diz o Matuto, É. não ia dar o Ô bom resultado. Silvio, então, meu amigo, fica aqui essa dica, esse livro extraordinário, né? Mais um livro É analisando mais Paulo um e Estevão, livro. Estevão e Paulo, né? E outra coisa que você veja, chega o Natal, aí todo mundo não pensa no aniversariante, só pensa em presente, bebida, chama casa cheia, muitos poucos fazem uma prece, e aquele que na sua humildade, na sua maneira de ser, não tinha onde repousar a cabeça. Está lá, eu não tenho onde dormir na casa de um, na casa do outro. Aí hoje você diz assim: aceite Jesus, siga a minha igreja, que você vai comprar um carro cabine dupla, um apartamento na Avenida Boa Viagem. Então é um negócio, o pessoal não pensa. É uma inversão, né, Silvio? Uma inversão total de valores. Mas, meu amigo, vamos para o segundo livro. Esse livro Vamos, que eu acho aqui, Biografia de Kardec, né? Do de novo. Sete Baixos, né? Mas, É, Silvio, me permita, né? Quando a é, gente fala sobre uma obra dessa, né? Tem um esforço impressionante, né? De um pesquisador, que é o Carlos Sete Bastos. Silvio, guardada toda a modéstia do Carlos Sete, ele é muito modesto, mas é inegável que o esforço do pesquisador como ele mudou o curso da história do Espiritismo, até reconstituindo, né, equívocos lá da época de Kardec. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse grande trabalhador, pesquisador, Carlos Sete Baixos, muito importante aqui no Brasil, no momento atual, né, Silvio? olha, a Carlos Sete Bastos, eu acho que foi um espírito programado para vir nesse processo de transição. Ele, Luiz Lira, Luciana Farias e outros aí, pesquisadores, que eu acho pesquisador, é, aquele nosso amigo lá de Fortaleza, Luciano Klein. Luciano Klein, e outros. Porque pesquisar não é fácil, é muita dedicação, muita abnegação, ao mesmo tempo, muito investimento, porque você faz aquilo por amor. Você compra aquilo, o livro que você vai saber para pesquisar. E eu me lembro, falando com o Luiz Lira, ele dizia: olha, aquele livro que ele pesquisou sobre o livro dos Espíritos, todas as edições. Ele disse: olha, Silvio, a gente vai fez aqui, mas às vezes não tem. O que acontece? Mesmo eu digo aqui eu digo por isso, eu gosto da parte de pesquisa, mas eu conto a dedo aqui em Jesus não dá quem é que gosta. Muito poucos. Não chega a quatro, cinco. Outra coisa, o processo maior é que o pessoal, vamos dizer assim, recentemente foi feito um negócio do IBGE dizendo que o Brasil perdeu 7 milhões de leitores de livro. O Brasil deixou de 7 milhões que não lê livro. Isso é uma vergonha, porque no tempo de hoje essas, vamos dizer assim, esses países que hoje estão no auge em grande parte ganhadores de prêmio Nobel, são pessoas que vivem pesquisando dentro da universidade, coisa séria. Mas o brasileiro que é só
pegar na internet, pega e cola, não quer nem estudar. Às vezes o livro aqui, eu aqui já passo um limite sobre questão de romance. Quando eu compro na distribuidora de São Paulo, aí diz, olha, aqui lançou um grande romance. Eu digo, não, então não, não, aí já tem bastante romance por aqui. O que eu quero é as obras básicas. Nós precisamos estudar Kardec. O povo não estuda, rapaz. Eu via, às vezes, uma pessoa que dizia assim, ô Divaldo, isso, ele pega o livro dos Espíritos, e é a pergunta 620. Eu não dizia não, cara. Por quê? A pessoa ir procurar, rapaz. Porque o hábito é uma coisa salutar, tem que ser nesse processo. Ô Silvio, deixa eu falar aqui num pesquisador que você não citou, para ele não ficar com ciúme, mas é porque eu queria colocar aí. Silvio até falou dele outro dia conversando comigo, quem sabe até o próximo programa, né? Você citou Luciano Clay, Luciana, Carlos Sete, Lira. A gente podia colocar aqui mais Charles Kemp, né? Mas o Adair Ribeiro, Gente finíssima. que Olha, Silvio quer estudar. Vamos fazer aqui um programa sobre a obra de Torteroli, né? Talteroli, vamos fazer. E outra coisa, ele, eu tiro o chapéu, que ele está deu uma nova dinâmica lá na CCDE, lá de São Paulo. CCTPE. E outra coisa que mas eu só não falei o nome dele aqui agora, como eu de Luciano Klein, eu tinha falado antes com você, que me deu um branco, mas foi merecidamente. Mas eu estou brincando, ele é modesto também, feito Carlos Sete. Não é sentir ciúme, não. Eu estou passando para ele ficar chateado comigo. Ciumento. Ô Silvio, mas me diga uma coisa, eu queria que você falasse, porque esse livro é uma errata das outras biografias, né? Corrigindo imprecisões. Mas, Silvio, ele, veja que é um grande pesquisador. Ele pegou na medida certa, não critica as outras biografias, apenas corrige pontualmente, né, Silvio? Exatamente. Porque, veja bem, aqui nós temos a de Soares, que era uma famosa lá da França, mas já foi feito muito tempo depois, 10 anos depois da morte de Kardec, 15 anos. Aí não tinha essas informações. A de Vantuil de Freitas, em 3 volumes, depois botaram em 2, ou espetaculares, de estudos. Então, o que eu achei, vamos dizer assim, de Carlos Sete, vamos dizer assim, o nível dele, assim, de não. Porque normalmente a gente vê, às vezes, a pessoa tem um ponto de vista e ele acha que o ponto de vista dele é o certo. Aí dizer, olha, quem houve aquela, fez as pesquisas, está tudo errado. Não. As pesquisas foram excelentes. Agora, a gente só precisa corrigir isso, que pela documentação atual disponível, aí tem como corrigir. Então, isso é de uma beleza, rapaz. Eu já vi ele não desmerecendo nenhum dos biógrafos. Apenas ele diz, olha, vamos dizer assim, é, um, você sabe que muitas vezes a gente que teve isso em relação a Kardec, mas teve também muita coisa aqui em relação a Chico Xavier. A pessoa gosta tanto de Chico que começa a inventar coisa que na realidade ele não é. É coisa assim, a pessoa sente bem em colocar aquilo, mas não tem uma maneira segura. E já que ele diz aqui, por exemplo, esse negócio, algumas informações, negócio de 50 cadernos. Pronto, já entrando, era a próxima pergunta que eu ia te fazer. Silvio, o que é que te chamou a atenção das imprecisões que o Carlos Sete vai consertando? Esse negócio dos cadernos é uma coisa impressionante. Uma outra que ele fez, que Ou eu se vi dele, 50 cadernos não existiram, né? Todo mundo não. falava, né? Outra coisa que teve, que não está aqui na biografia, mas que ele, como quando pesquisador, que em minha vida eu entrei no Espiritismo falando da jovenzinha de 13, 14 anos, as médias, que ele fez em outra obra, que era todos 26, 28 anos, não é?
as médias de Kardec. Então, informações preciosas, porque ele já fez 3 livros, analisando Kardec, a biografia, analisando o espiritismo, analisando os médios. Silvio, eu não achava que Kardec era médico, né? Porque disseram que ele era médico. Mas eu Era, pensava que ele era poliglota. Não era. também não era. Depois diziam que ele também era alto, vistoso, não é? Então, são essas coisas que a gente tem que tirar. Não, não é. Por exemplo, eu acho que não vai alterar em nada. Eu me lembro que aquele cidadão que faz a parte da Versátil, Alciano Vieira de Mello, quando você falou que estava saindo, surgindo as médicas, ele disse, não, realmente é importante, mas não vai alterar, ele não altera nada. Mas o Altera, importante é que a informação vem segura, altera com tudo, 15 né? anos, Tudo. não é? Muito dirigente bota jovenzinho em reunião mediúnica, porque Kardec botava, né? Botando de informações. Então, com isso, a gente vai vendo que o tempo se encarrega. Olha, eu digo a você, Bruno, eu hoje me considero, eu ainda sou muito limitado, mas eu sou Silvio Espírito antes da Covid, depois da Covid, porque com essa questão da internet, esses contatos, você mesmo proporcionou o conhecimento com esse pessoal todo assim, já através do seu canal. Então aí foi abrindo horizontes, foi vendo, olha, cada dia mais encantado. Agora, mesmo recentemente, eu vi um negócio que uma pessoa mandou de Luiz Lira, que fez lá em Minas Gerais. Aí eu disse, quando é que está no YouTube? Aí eu disse, rapaz, Silvio, não está não, porque foi um evento que foi pago, etc. Mas, espera, mas eu fico feliz pelo Luiz Lira, já deixou aqui em Pernambuco, já está sendo divulgado e conhecido em Minas Gerais e no Brasil. Não só em Minas, como em São Paulo. Aquele negócio da Liga, ele parece que é o rei lá quando ele tem. Luiz Jorge Lira Neto, grande pesquisador, é da minha Casa dos Humildes, está lá trabalhando com a gente, né? Amigo de Silvio Mariano também, né, Silvio? Mas gente, é um perfil, rapaz, é um negócio de encantar. Ô, Silvio, eu vou lhe dizer uma coisa, né? Outro dia eu precisei ligar para Jorge e era dia de sábado, do sábado para o domingo. Eu fui perguntar, né? Jorge, estás acordado ainda? Era próximo a 1 hora da manhã. Ele ia começar a estudar. Num sábado, 1 hora da manhã, ele já ia se debruçar naquele momento, né? Você imagina as horas de pesquisa até. Não, não, brilhante, brilhante, brilhante. Mas, Silvio, vamos lá. Se tem pesquisador bom lá no Sul, aqui em Pernambuco, Também tem. terá gente boa na Bahia também, Silvio Mariano, né? Tem. Bahia de Todos os Santos. Eu Muito. quero falar aqui, perguntar, Silvio, a gente é muito amigo da historiadora, pesquisadora Lúcia Loureiro, né? E nos nossos programas, Silvio, começou no nosso programa Resenha, apareceu um espírito baiano, né? E sempre comunicativo, amigo, alma nobre, o querido Sérgio Marques, que fez amizade com você. Eu queria que você falasse mais sobre Sérgio Marques, né? Olha, Sérgio Marques, a gente fez alguns contatos e realmente é uma pessoa que eu fiquei encantado, principalmente de um livrinho que ele mandou para mim, esse livro, Ensaios Espirituais de Sérgio Marques, editado pela Pimenta Malagueta, editorazinha. Então, ele é uma pessoa muito simples, mas quando ele mandou o livro aqui, ele era formado em História, também é advogado, vamos dizer assim, deu a entender que trabalhou ou trabalhou, não sei se ainda está aposentado ou não, da Polícia Federal, fez trabalho sobre, vamos dizer assim, a parte que a gente sabe que é muito importante, um trabalho de pós-graduação em Direito do Estado, abordando as dificuldades da Polícia Federal no combate ao tráfico de pessoas na cidade de Salvador.
Quer dizer, que é uma pessoa que tem uma grande bagagem. Então, ele tem um veio poético muito profundo e me mandou. E eu sei que você também, quando falando comigo, que sempre está no seu canal, participando. Amicíssimo de Lúcia, essa grande amiga que está no nosso coração. Então, realmente, eu fico agradecido que ele mandou de cortesia para mim e teve atenção. Então, realmente, Sérgio Marques, que ele faça esse reforço, porque você sabe que eu estudei na Bahia, eu morei quase 10 anos em Salvador e sou pernambucano, mas a Bahia também está no meu coração, porque eu acho a Bahia simplesmente fantástica. E, de qualquer maneira, eu fiquei agradecido e disse, não, Bruno, vamos dar um toquezinho. Silvio, mas o programa ainda não acabou. Quais são as novidades da livraria desse mês? Olha, a novidade da livraria, essa obra belíssima de Valdo Pereira Franco, que foi lançada agora há um mês. Esse livro aqui, todas as obras de Amélia Rodrigues. Meu Deus, João. Aproxima mais assim, Silvio. Rapaz, que maravilha, Silvio. Só de Amélia Rodrigues aí, Então, né? Amélia Rodrigues. É. Olha, mas Aí, eu não vou deixar de perguntar. O Silvio Mariano se deu a bênção. Você está presenteando quem com essa coleção? a mim mesmo. Silvio Mariano viu. Aí eu perguntei, Silvio, você comprou mais? Ele disse que não, porque na verdade foi uma promoção, não foi, Silvio? Tivesse sorte, né? Foi. Por Foi 200 e pouco, não foi, Silvio? 50, Está em torno de 400 e tanto, né? quase R$ 400. Sai caro. Sai caro. Agora, Silvio, é maravilhosa nessa coleção É, de Amélia principalmente Rodrigues. a Amélia Rodrigues, né, que houve recentemente em Salvador, coisa de uns 15 dias, ou 15 dias aproximadamente, um seminário de Amélia Rodrigues, que levaram aquela estudiosa de Campina Grande, que é uma professora da universidade lá de Campina Grande, e houve uma tarde toda, uma tarde toda até a noite. Quem foi? Denise Lino. Denise Lino Denise Lino. e outros lá, e outras pessoas. E lá eles fizeram uma coisa impressionante, que ela deu um destaque muito grande àquele último livro de Amélia, O Essencial, Essencial. que é um trabalho muito profundo sobre Jesus, né? Tem mais alguma coisinha aí? Esse livrinho aqui, em termos de acabamento, que é Cidades Espirituais, de Luiz Ruz Riva, é um peruano que Aham. teve Luiz muito. Rivas, conhecido, Aí conhecido. ele mostra aqui as cidades, as várias cidades, belíssima. Olha aí, papel couché, é a cidade de Regeneração, ele diz onde é que fica, em cada estado aqui do Brasil, né? Uma obra muito bonita, muito bonita. Luiz Rivas, que é um peruano que está aqui no Brasil, Silvio. É, Criou até a TV 100 na época, foi um dos. criou, ele é um rapaz de muito valor. É, Ó, esse aqui, ele aqui fez esse outro livro aqui sobre amigos espirituais, descrição e ilustração dos espíritos iluminados. Aí tem Jesus, quem é o autor? ele também, Luiz Rivas também. né? Olha lá, que Olha interessante. lá. Interessante. Então, é aqui, é Manso do For, Olha lá, que maravilha de livro, Silvio. um trabalho com Silvio, tem alguma coisa melhor para presente de Natal e Ano Novo do que um li- livro espírita, Silvio? livros espíritas. E de quebra, compro um livro e presentei a um amigo uma agendazinha, essa agenda aqui, Mostra aí a agendazinha. agenda Jesus no dia a dia, Ok. não é? Quem Então é mora aqui isso. em Recife sabe onde encontrar, né, Silvio? É, Sabe onde encontrar? Na rua Vital Brasil,
E um dia dos 2. da Ilha do Retiro. Não, tranquila. O livro aqui mora no meu coração. Eu, eu fico feliz quando eu consigo assim, algum livro que às vezes não é fácil. Por exemplo, esse livro de, da CCDDE, eu já recomendei até para Boa Nova, que é uma grande distribuidora, para poder ver se também, que eu tenho certeza que deu uma demanda maior. É, pois Porque é. nem todo mundo vai entra na internet. Então, os centros espíritas, eu compro aqui normalmente uma distribuidora de São Paulo, que me atende muito bem, e a venda de livros aqui para o tamanho da casa é Silvio, nota 10. isso é que eu observo nos queridos amigos pesquisadores. Eu já disse a eles, né? Falta um pouquinho, veja bem, é uma virtude que eles têm, mas falta uma volúpia maior para querer divulgar mais as obras, tá entendendo? Eles tiram, não Exatamente. se importam tanto com quantidade, mas com a qualidade. Mas é importante que isso atinja o maior número de pessoas, né, Silvio? Exatamente. Teve até um livro deles aí, de Luciana, Carlos Sete, E a daí, e a daí, a Gênese. que ele lançou lá, daquela polêmica, que é muito interessante, Ah, sobre o Céu e o Inferno e a Gênese, mas foi editado por um centro espírita de Minas. Então, se vier para uma distribuidora, a distribuidora que ela divulga, ela tem uma página lá toda, vai alterando o lançamento. Quando eu vejo assim, o lançamento, aí eu digo, pronto, isso daí já vou pedir, né? Eu gosto. bom, Silvio Mariano, eu vou ligar para você, mas aqui de público, quero lhe desejar um feliz Natal, um feliz Ano Novo. E a pergunta: o contrato está mantido para o ano que vem do nosso programa? Mantido, olha, está mantido porque esse nosso encontro, além de encontrar, estar com os nossos amigos através da internet, para mim é um aprendizado, porque eu tenho que ler para comentar e vou aprendendo cada vez mais. Eu só posso agradecer. Isso é um reencontro programado na vida espiritual, Silvio Mariano. É, Tenha certeza disso. Eu dedico esse programa ao espírito imortal da minha mãe Eva, que se encontra na vida espiritual. A gente vai encerrar o último programa do ano com a prece do querido Silvio Mariano, com você, meu irmão. no caso, também eu dedico essa minha prece à minha mãe, que agora, recentemente, completou 14 anos desencarnada. Ela desencarnou no dia 8 de dezembro. Então, que os céus possam abençoar todos os nossos familiares, familiares da humanidade, nesse clima de Natal, onde as vibrações normalmente atingem profundamente os nossos corações. E que Jesus abençoe a humanidade, para que ela deixe de lado as guerras, que não leva a nada, só leva à destruição. E que Deus ilumine cada vez mais o nosso caminhar de todos nós em terra e em humanidade. Que assim seja. Assim seja. Pessoal, então estamos aqui em janeiro, logo ali as portas já. É, Silvio, eu esquecendo, eu quero parabenizar aqui, né, a querida e egrégia Federação Espírita Pernambucana, que no dia 8 de dezembro completou exatos 120 anos de vida, né? Um abraço ao Washington, nosso amigo, nosso irmão, presidente da FEP, e através dele a todos, né? Cristina Pires, Edina Santos, né? O nosso querido, como era da parte histórica, Zé José, Gomes, nosso querido Zé Gomes, né? A turma toda, um abraço eu fraterno, né? comecei por lá. Paz e Obrigado.